Gostaria de desejar boa noite a todos. Temos a intenção de mais uma vez promover uma reflexão bíblica e, a partir disso, obtermos e extrairmos das Sagradas Escrituras aquilo que Deus tem a falar conosco através da sua palavra. Vou dar alguns minutos mais para que tenhamos o máximo de irmãos possíveis conectados, a fim de refletirmos juntos nas Sagradas Escrituras. Para você que já está assistindo, nós vamos refletir na Bíblia, no Evangelho que Lucas escreve, no capítulo 15. Nós vamos refletir um pouco aí sobre um texto bem conhecido das Sagradas Escrituras. Lucas capítulo 15, nós vamos ler a parábola do filho pródigo, a história do filho pródigo, e refletir um pouco sobre o que esse texto tem a nos revelar. Para os membros da Igreja no Barro Branco, gostaria de lembrar que nós desejamos no próximo domingo, na próxima celebração, celebrar a ceia do Senhor. Para tanto, você, por favor, separe pão, como foi sugerido na última celebração, um suco de uva, alguma coisa dessa natureza, e reúna-se com sua família para que durante a celebração, em um determinado momento, nós possamos fazer aquilo que a Bíblia nos convida, que é celebrarmos a proposta de Deus em Cristo, a saber, a crucifixão e a ressurreição do Senhor. Como diz a Bíblia, sempre em memória dele, é o que a gente precisa atentar. Vamos falar com Deus? Da maneira como você se encontra, vamos conversar com o Senhor, pedir a Ele que possa nos fazer refletir e crescer na palavra dele. Pai, é gratificante para nós outra vez estar na tua presença, apesar de não ser onde desejaríamos, nem da maneira como gostaríamos, porque para todos aqueles que se chamam pelo teu nome e alcançaram o teu evangelho de fato, estar nos teus átrios, assim como a exemplo do salmista, é um grande prazer. Para nós é um grande prazer estarmos nos teus átrios, no teu templo, no teu tabernáculo, no teu cenáculo. Logo, esta privação momentânea para nós é motivo de tristeza, Senhor. De outra forma, sabemos que não estamos impedidos de te servir, de te exaltar, porque a tua igreja somos nós, a sua igreja somos nós. Ó Deus, que o Senhor possa falar ao nosso coração através da tua palavra, revelar a nós os teus desígnios eternos, e que este momento atípico que estamos passando possa produzir em nós aquilo que o Senhor tem preparado, pois não acreditamos no esmo nem no acaso. Certamente tu tens um propósito em tudo isso. É o que eu te peço, acredito ser também o desejo e a oração da tua igreja, onde quer que ela esteja nesta hora. No nome de Jesus, perdoa o nosso pecado, perdoe o meu pecado, a minha transgressão, transpasse a minha falha e use a minha vida, Senhor, nesta hora, para, a partir da exposição da tua palavra, que haja vida, que haja salvação, que haja transformação na vida de todos aqueles que puderem participar deste momento. É o que eu oro e agradeço no nome de Jesus. Amém. Eu vou ler para você numa tradução diferente da maioria de nós, mas quem tiver, por favor, acompanhe. Eu vou ler para nós Lucas, capítulo 15, do verso 11 em diante, na tradução de Eugene Peterson, que nós conhecemos como a Bíblia A Mensagem. É a mesma palavra, é o mesmo entendimento, mas as colocações, a linguagem que se utilizou Eugene Peterson, ao meu ver, em alguns textos é especial, é diferente. Bom,
Eu leio então e você acompanha. Verso 11 em diante. Ele contou outra história. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: quero minha herança agora mesmo. O pai então dividiu a propriedade entre os 2 filhos. Não passou muito tempo e o filho mais novo arrumou as malas e foi morar num país distante. Por ser indisciplinado e esbanjador, desperdiçou tudo o que possuía. Estava já sem dinheiro quando uma seca devastou aquele país. E ele começou a passar necessidade. Um cidadão o contratou para cuidar de porcos. E, para piorar, ninguém lhe dava nada. Ele chegou a passar tanta fome que teve vontade de comer a lavagem dos porcos. Verso 17. Isso o fez cair na realidade. Ele pensou: os empregados de meu pai têm 3 refeições por dia e eu estou aqui morrendo de fome? Já sei. Vou voltar para casa e dizer ao meu pai: pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço ser considerado seu filho. Torna-me como um dos teus empregados. E já está muito bom. Decidido, levantou-se e tomou o caminho de casa. Verso 20. Ele ainda estava bem longe, preste bastante atenção nesse trecho. Ele ainda estava bem longe, na estrada, quando o pai o avistou. Observemos que Deus sempre estará um passo à nossa frente, sempre. Ele ainda estava bem longe, na estrada, quando o pai o avistou. O coração do velho disparou. E ele correu para abraçar e beijar o filho. Observe outra vez que a atitude primária sempre é a de Deus, o Senhor. Que começou o seu discurso. O filho começou a falar: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço nem ser chamado seu filho outra vez. Atente o verso 22, nessa tradução. O pai nem quis escutar. Eugênio Pires assim traduziu. O pai nem quis escutar. Chamou os empregados e ordenou: rápido, traga uma roupa decente para ele. Traga também o anel da família e um par de sandálias. Depois vão buscar uma novilha bem gorda e preparem um churrasco. Vamos festejar. Vamos nos divertir. Meu filho está aqui, vivo. Não está mais perdido. Foi achado. E a festa começou. Eu gostaria de refletir com você na história do filho pródigo, mas talvez de uma perspectiva um pouco diferente daquelas que costumamos a ouvir. Um pouco diferente. Eu tenho refletido e meditado, que a história do filho pródigo, né, a parábola do filho pródigo, bem poderia retratar, em parte, o drama maior da humanidade, que nós chamamos a queda. Esta sendo uma citação direta ao fato de que, ao pecar, Adão, ele promoveu a queda dele e de toda a sua posteridade. Onde, falando assim, ou pensando assim, eu proponho para nós que em Adão todos nós nos tornamos perdidos. Eu quero com isso dizer que a história do filho pródigo bem poderia retratar a minha e a sua história, quando em Adão todos nós nos perdemos do nosso pai, da casa do nosso pai e de tudo aquilo que outrora nós tínhamos. Ao meu perceber, não despropositadamente, Jesus, entre outros intentos, enfatiza a condição humana neste texto. Jesus, entre outros intentos, também enfatiza a condição humana no seu drama maior. Drama maior aqui, eu falo, ou cito, ou enfatizo a queda da humanidade em Adão. Eu penso que, além disso,
Jesus também revela a busca contínua do Criador, ou seja, de Deus, por sua criação, ou seja, nós, visando a restauração do seu estado como assim foi no princípio. Não só nesta parábola que nós lemos do verso 11 diante do capítulo 15, mas como nas outras duas parábolas contidas neste capítulo de número 15, que nós percebemos ser da ovelha perdida e da moeda perdida. Todas essas três histórias, todas essas três parábolas narram o nosso grande drama, ou seja, o nosso estado de perdidos, sendo objeto da procura e da busca eterna de Deus por nós. O que eu quero sintetizar com tudo isso, resumir com tudo isso, é que eu também pude perceber que Jesus, ao contar esta parábola, a fazer a citação a uma pessoa específica, sendo filho específico de um fazendeiro, resolveu pedir contas ao seu pai e viver a sua própria vida. Analogamente falando, podemos pensar que Adão e Eva, quando assumiram a responsabilidade de, abro aspas, possuir para si aquilo que eles não poderiam, pois nós, quando falamos que esta parábola faz menção ao drama da queda, nós estamos nos referindo ao que Gênesis, escrito por Moisés, nos apresenta como a história do início da humanidade, o início da criação, o início de tudo aquilo que nós temos como universo, humanidade e criação como um todo. E eu observo nas palavras do apóstolo Paulo, que está registrado em Romanos, no capítulo 5, olha o que diz esse texto como um resumo fascinante e didático de Gênesis 3. Romanos 5,12 diz assim, olha, o pecado entrou no mundo por meio de um homem, de um só homem. E o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Ora, quando Paulo escreve esse texto, ele está fazendo uma citação direta a Gênesis capítulo 3, nos seus 23 versos. Gênesis capítulo 3 narra para nós exatamente o relato da queda, quando a serpente, sendo instruída e usada por Satanás, propõe para Eva o apropriar-se daquilo que era indevido, esta, por sua vez, oferece para Adão, este, por sua vez, aceita, e daí nós temos o relato de toda a queda humana. Desculpe, é porque onde eu estou, a lâmpada funciona com sensor de presença. Paulo, ele vai, ao escrever aos Romanos, em um versículo, ele faz uma síntese de tudo o que aconteceu com o gênero humano. Vemos nesta narrativa tanto a causa como a consequência, quando o homem perdeu o seu primeiro estado com Deus, que eu chamo aqui de perfeita comunhão. E eu até digo que é difícil tentar imaginar esta perfeita comunhão, por quê? É quase que impossível imaginar o imaginável, pensar no impensável. Mas como quem apalpa sem ver, podemos inferir o quanto maravilhoso era esse estado primário do homem. Assim, também posto e de forma clara está, quando nós pensamos que, ao escrever aos Romanos, no capítulo 5, Paulo está fazendo um retrato da queda do homem, né, o que aconteceu enquanto causa e consequência. Paulo diz que o pecado de Adão e Eva gerou a consequência da morte de todos os seres humanos. Quando nós vemos em Gênesis 3 o relato da queda, nós também podemos pensar o que era esta perfeita comunhão. Eu não sei se você já observou, mas a narrativa de Gênesis capítulo 3, de Deus buscando o homem, como se Deus não soubesse onde o homem estava, a situação que ele estava,
É óbvio que ele sabia. E eu fico tentando pensar no estado do homem, ou na situação do homem, ouvindo Deus. Diz a Bíblia que Adão e Eva, ao ouvir a voz de Deus, ali pelo cair da tarde, tem traduções que diz que quando a brisa ela soprava na parte da tarde, Deus diz: Adão, Adão. Eu fico tentando imaginar o inimaginável, pensar o impensável. Como não deveria ser, amados? Maravilhosa esta comunhão de Adão com Deus. A criação com o Criador. Eu não posso e não é possível para nenhum de nós tirarmos plenamente da nossa mente o momento que nós estamos atravessando. Para aqueles que nós víamos muitas postagens, reclamavam: nossa, que 2019 passe logo, porque eu não aguento mais tanta dificuldade. Hoje eu tenho visto alguns dizer assim: puxa vida, estávamos bem e não sabia quando se nos apresenta o que está posto. Olha que situação que nós estamos vivendo. E, em meio a tudo isso, eu vejo nesse escrito que Jesus propõe uma analogia acerca da situação de Deus e do homem, quando o homem, movido por seus ímpetos, desejos, vontades e atos inconsequentes, se distancia de Deus, sofre tudo o que sofreu, e Deus outra vez, com amor, com bondade, com misericórdia, vai em busca do homem para trazê-lo para si, como não? Para trazê-lo para si, para desfrutar outra vez daquela que era a primeira situação que ele vivia, daquele que era o primeiro estado que ele vivia. E aí, tentando entender esse primeiro estado, tentando imaginar como não devia ser maravilhoso o que Adão vivia com Eva, quando ouvia Deus, conversava com Deus. Amados, eu paro e penso na situação que hoje se apresenta a nós e vejo mais uma vez na história Deus utilizando-se da sua misericórdia para nos atrair para si. O que eu quero dizer com isso eu penso que tudo que nós estamos vivendo não é por acaso. Eu não sei dizer para você exatamente o que aconteceu e por que nós estamos passando o que passamos, mas uma coisa tem como convicção no meu coração: Deus tem um propósito em meio a tudo isso. E o que hoje eu pensei quando estava lendo as Escrituras? Outra vez, Deus está utilizando da sua misericórdia para nos atrair para si. Esse texto me faz pensar, analogamente falando, que o filho pródigo, ele ensejou na história, na parábola, naquilo que entendemos não ser verídico, mas sim um fato que Jesus utilizou para trazer uma verdade eterna. Nós estamos assim como o filho pródigo, distanciados de Deus. Quando eu digo nós, eu estou falando daqueles que ainda não voltaram-se para o Senhor, ainda não renderam-se para Deus. E eu gostaria de levar-nos à reflexão de que passarmos o que estamos passando, de forma geral, alcançarmos da parte de Deus, outra vez, uma oportunidade de voltarmos para Ele. Quando eu analiso tudo isso e proponho para nós esta reflexão, eu gostaria de enfatizar que, nesta parábola, todos nós, sendo cristãos, não cristãos, todos nós, em algum momento, nos perdemos em Deus. Nos perdemos em Adão do caminho de Deus. Todos nós, assim como esse filho pródigo, nos distanciamos de Deus. Logo, todos nós estivemos, alguns ainda estão, necessitados de ser reconciliados com Deus em Cristo Jesus. A Bíblia diz para nós, está registrado em 2 Coríntios, no capítulo 5, a partir do versículo 18, o seguinte: ora, provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores, ou seja, representantes em nome de Cristo.
Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, esse texto deixa mais do que claro que o homem que se perdeu em Adão precisa de Cristo para retornar ao seu primeiro estado. Que estado é este, Luiz Wagner? Talvez poderia você pensar ou perguntar. O estado de perfeita harmonia com Deus. A história de Jesus da humanidade, ela deu-se para levar-nos de volta a esse primeiro estado que viveu Adão até aquilo que chamamos do grande drama, o maior drama da humanidade, que foi a queda, a desobediência, a concepção do pecado, que originou a morte, tudo aquilo que ela traz consigo: choro, dor, sofrimento, fome, escassez, etc. e etc. Eu penso que é bem difícil, ao propor uma reflexão nesse trecho das Escrituras Sagradas, nós não entrarmos na esfera da soteriologia, ou seja, na esfera complexa da salvação, porque dependendo da maneira como nós lemos estas parábolas, nós entramos ali na ideia complexa de que se a salvação ela tem participação humana ou a salvação é apenas única e exclusivamente um mérito divino. É muito difícil não entrar nessas esferas. Mas eu gostaria de não entrar nesse mérito, porque não é esta a minha proposta de reflexão, senão a de narrar um paralelo contido que existe na parábola do filho pródigo, quando nós, assim como Adão, nos perdemos de Deus, e Deus, por sua vez, iniciou o seu plano. Se é que iniciar, posso assim pressupor que Deus, naquele momento, ele planejou o nosso resgate. Não. Nós entendemos que desde antes a criação, Deus já sabia de tudo aquilo que aconteceria. E quando nós pecamos, Deus, mais uma vez, ele se projeta em buscar-nos e trazer-nos para ele mesmo. Ao narrar esse exposto, eu assim o fiz para que isso fosse um pano de fundo para uma mensagem que eu percebo está contida, explícita, nos versos de 16 a 18, que agora eu leio nas traduções mais comuns a nós. Olha o que diz o verso 16. Ali com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e pequei contra o Senhor. Esses três versículos, melhor dizendo, deixam algo muito claro para mim. E assim eu escrevi. Fica claro aqui o que acontece com muitos de nós quando torna-se nu, ou seja, despido, o desespero e exposta a nossa necessidade ou insuficiência, ao não termos outra opção senão o reconhecimento de que precisamos de Deus. Eu estou me atendo especificamente ao que eu e você estamos passando atualmente. Quantos de nós estamos amedrontados e assolados, se não dizer à porta do desespero, quando pensamos na possibilidade de perdermos o nosso emprego, num mercado em colapso, onde a absorção, onde a proposta de uma nova porta de emprego praticamente é impossível? Quantos de nós não estamos muito mais pensativos e preocupados em razão do que nós estamos vivendo? Quantos de nós que temos entes queridos que estão aí acima dos seus 60 anos ou com problemas crônicos de saúde, logo o nosso desespero torna-se muito maior de sair, de tocar em objetos, de ir ao supermercado, de receber pessoas na nossa casa? Porque grande é o nosso desespero em razão da percepção da nossa insuficiência. Pois sabemos que em determinadas situações ou circunstâncias,
é quase que fatal. A morte, ela é iminente. Eu penso que fica muito claro, o que acontece conosco quando o desespero ele está nu, está exposta a nossa insuficiência, quando nós não temos outra opção senão em suplicarmos a Deus. Assim, somos convencidos de que, eu penso, que quando estamos numa situação dessa, nos tornamos convencidos de que nada que Deus possa nos, abro aspas, exigir enquanto parâmetros éticos e morais são tão difíceis de se conceber, de se aceitar, de se alcançar, logo fazer, do que estar diante de uma situação dessa quando não temos eira nem beira. Onde não temos mais como nos agarrar na nossa saúde, não temos mais como nos agarrar na nossa despensa, onde não temos mais como nos agarrar numa proposta de emprego que é maravilhosa, ou até mesmo uma proposta de emprego que tem garantia. Por quê? Quando nós concebemos a possibilidade de um caos maior do que o posto, do que adiantaria o dinheiro? Do que adiantaria estarmos numa posição empregatícia onde a demissão é praticamente impossível se não haverá contrapartida de salário em razão de toda a situação vigente? Ou, ainda que tendo o dinheiro, do que adianta o dinheiro se eu não tenho o que comprar? A situação que se apresenta a nós quando tememos o colapso de não ter alimento, tememos o colapso de não ter leito de hospital, tememos o colapso de termos vandalismo em todas as partes. Eu penso que isso nos convence de que aceitar a Deus como Senhor, logo, reconhecermos e aceitarmos os seus preceitos morais e éticos, o que vai de encontro à nossa vontade pecaminosa, quanto ao sexo desenfreado e ilícito, quanto à desonestidade, quanto a aceitar como regra aquilo que em uma outra situação nós simplesmente repelimos e repudiamos. Não, peraí, eu até aceito que Deus existe, eu até acho que Ele é o meu Deus, mas isso aqui não. Eu não vou me privar disso. Aliás, não faz sentido me privar disso. Eu penso que, numa situação posta, tal como está, isso tudo nós colocamos como segundo plano e consideramos coisas elementares, superáveis, porque do outro lado está uma ameaça muito maior do que os nossos maus desejos. E por que eu cito isso? Por que assim eu escrevi? Por que eu provoco esta reflexão? Talvez hoje, para você e para mim, faça todo o sentido pensarmos na nossa relação para com Deus. Gênesis capítulo 3, Lucas capítulo 15, no seu contexto geral, os 4 evangelhos, todas as epístolas paulinas, por que não dizer toda a Escritura, demonstra de forma muito clara a proposta de Deus, a responsabilidade de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus para comigo, para com você, para com a sua criação. Hoje fica muito mais, perceptível que há uma necessidade que urge de nós pensarmos na nossa relação para com Deus. O que temos feito? E essa é uma pergunta que se aplica para aqueles que já se chamam pelo nome do Senhor. Eu poderia pensar em boa parte dos membros da igreja que eventualmente, possivelmente estão me assistindo agora, como, por exemplo, um amigo, um conhecido da IBB, ou alguém que, porventura, é amigo da página do Facebook da IBB, esteja nos assistindo ocasionalmente, poderia assim dizer. Esta reflexão, ela serve tanto para aquele que nunca professou a Jesus como Senhor e Salvador, como cabe também para aqueles que já são professos e que precisam colocar na balança aquilo que tem feito para com Deus, aquilo que tem feito da sua vida.
nós não poderíamos deixar de pensar, de perguntar, ainda que de forma retórica, tudo o que está acontecendo está falando conosco. O que tudo isso quer dizer para nós? O que Deus não está nos ensinando com toda a adversidade que nós estamos atravessando? Tanto para aqueles que já possuem a fé cristã, quanto para aqueles que ainda não conseguiram se entregar, porque estão sempre colocando na balança. Eu conheço algumas pessoas que reconhecem o Senhor Jesus como Senhor, reconhecem. Dizem assim para mim, olha, quando eu venho aqui eu tenho paz. Mas aí quando nós perguntamos, então o que falta para você desenvolver uma caminhada cristã? Ah, pastor, eu tenho algumas coisas que eu não quero ser aquele cristão sem vergonha, não. Ainda falam assim. Eu acho até legal, de certa forma. Eu não quero ser aquele cristão sem vergonha, não. Para mim, tem que ser uma coisa séria, sabe? Se eu sou cristão, então eu não vou fazer aquilo que um cristão não deva fazer. É possível que muitas pessoas que ainda estão vivendo esse dualismo, essa dualidade, hoje estejam muito mais sensíveis. A palavra que queria ter utilizado segundos atrás era esta. Hoje estão muito mais sensíveis de que, na realidade, não há muito o que se pensar. Não temos muitas opções. E aí, eu lembro-me de um pensamento de Calvino, quando propôs, numa das suas obras chamada A Instituição da Religião, ele propôs que Deus colocou em nós o que ele chama de semente da religião. Para ficar mais claro para nós, eu vou dizer que Calvino propôs a concepção de que Deus colocou em nós um sensor, que em algum momento desperta-nos que nós precisamos de Deus, que nós precisamos do Ser Supremo, da força cósmica, daquilo que está acima de nós. Calvino propõe isso e eu penso que ele tem razão quando assim propõe. Parece-me que todos nós, em algum momento, clamamos por Deus. A semente da religião que Calvino propõe, esse sensor que nos desperta a buscarmos a Deus, foi gravemente afetado pelo pecado. É como se um blackout tivesse acontecido, e esse blackout tivesse entenebrecido, escurecido, ofuscado, atrapalhado este sonar, este sensor em alcançar, em achar, em encontrar Deus. O nosso entendimento, a nossa visão fora escurecido, logo nós não podemos encontrar Deus. E nesta dificuldade posta por oportuno, Satanás nos enganou dos meios mais sórdidos. E aí, esta busca por Deus, ela fora vilipendiada e nós criamos para nós deuses. Deuses que venham de encontro ao nosso bel prazer. Nós criamos para nós concepções acerca de Deus. Utilizamos até mesmo a Bíblia Sagrada condicionadamente e demos para Deus atributos que não lhe pertencem. Colocamos na boca de Deus promessas que ele nunca as fez. Criamos uma religião paralela. Criamos uma concepção de Deus. Recriamos Deus segundo os nossos próprios padrões. E por isso, tantas religiões. Por isso, tantas concepções acerca de Deus. E eu penso que outra vez na história, Deus está nos dando a oportunidade de, em um momento mau como o que está posto, o que estamos atravessando, tenhamos alguma possibilidade de encontrá-lo. Algum tempo atrás, eu gostaria de dividir aqui com você um pensamento dentro desse pensamento maior. Um membro da nossa igreja me procurou e muito atormentado ou atormentada, para que você não fique tentando pensar ou imaginar quem seja, me propôs o seguinte: pastor, às vezes eu penso que Deus, ele é egoísta, porque ele quer a nossa atenção, ele quer o nosso culto, ele quer a nossa adoração, a nossa veneração, parecido como um ser humano ruim, truculento.
que deseja para si, de forma egoísta, somente para si, a atenção. E eu lembro que naquela situação eu não tive muito o que responder, porque inflamada por pensamentos tal como: por que Deus permite a morte? Por que Deus permite a miséria? Por que Deus permite o mal? Essa pessoa estava muito afetada, na minha opinião, bombardeada por pensamentos satânicos, para levá-la a conceber uma ideia errada acerca de Deus. Naquela ocasião, eu apenas disse: olha, não pense assim, certamente não é isso. Mas eu não tive muitas respostas. Eu não tive de uma maneira clara um contra-argumento para dizer: não, não é isso. E lendo a Bíblia, em uma determinada ocasião, e você vai entender o porquê que eu estou dizendo isso, você vai ver que tem perfeita consonância. Eu reli, porque estava estudando, pela vista de outros pensadores, eu reli o que as Escrituras haviam me dizido em João capítulo 6 e versículo 68. O texto diz assim, nova tradução da linguagem de hoje. Palavras de Jesus. Na verdade, no versículo 67, Jesus vai dizer assim: vós também não quereis ir? Não querem ir? Pedro diz: Senhor, para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Quando eu li novamente esse texto, e eu confesso a você que, tendo a minha mente aguçada pelo pensamento de outros pensadores, eu lembrei dessa fala dessa pessoa, anos atrás, poderia assim dizer, e falei: puxa vida, está aqui a resposta. Amados, quando Deus nos deseja para Ele, quando Deus nos atrai para Ele, não é porque Ele é egoísta e quer toda a atenção para si, não é. Quando Deus nos atrai para Ele, é porque dar-se aquilo que o Espírito Santo revelou a Pedro aqui. Não há vida, não há verdade, não há sustentabilidade fora de Deus. É por isso que Deus nos atrai para si. É por isso que Deus nos chama para si. É por isso que Deus não quer dividir-nos com nenhuma outra forma ou concepção de Deus, de divindade. Porque não há vida fora dele. É o que Pedro falou. E falou aqui inspirado pelo Espírito Santo. Não há fora de ti palavras de vida. Hoje, se eu fosse outra vez questionado ou perguntado por esta pessoa, por uma outra pessoa, acerca do porquê Deus quer tanto nos atrair para Ele, pensando talvez ser um ato de egoísmo, eu diria: não, Deus quer muito nos atrair para Ele, porque não há vida fora dele. Não há nenhuma perspectiva ou possibilidade de vivermos fora dele. Qual é o ponto, então, de simetria? Qual é o ponto, então, de confluência? Qual é o ponto, então, de entendimento entre o que você está falando com o que você está refletindo nas Escrituras Sagradas? Amados, o momento que nós vivemos, para a minha reflexão, é uma outra oportunidade que Deus está dando para aqueles que ainda não se decidiram por Ele, para aqueles que ainda não se entregaram plenamente a Ele, e também para aqueles que estavam cogitando entre servir a Deus e servir a si mesmo, de sermos inteiramente deles, sob uma perspectiva mais abrangente, mais autoelucidativa. Ser integralmente de Deus, do Senhor, é entender que só assim viveremos a plenitude da vida, a plenitude da graça que Deus tem para nós. Quando estava pensando sobre esta reflexão, eu lembrei de Apocalipse capítulo 2, dos versos 4 e 5, quando João, na sua visão maravilhosa do Apocalipse, ele ouve de Deus, ele recebe de Deus a mensagem a ser entregue às igrejas da Ásia Menor, da Ásia Conhecida. E os versos 4 e 5 diz assim para nós: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e volte à prática das primeiras obras.
E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Ora, amados, sabe o que eu quero dizer com esta reflexão? Quantos de nós nos perdemos do nosso primeiro amor? Quantos de nós estávamos, ou talvez ainda estejamos, a negociar aquilo que é inegociável na fé? Quantos de nós nos dispusemos para Deus apenas em parte? Quantos de nós, em algum momento da nossa caminhada cristã, não medimos esforços e nos entregamos inteiramente a Deus? Porém, com o tempo, nos condicionamos à mesma situação da igreja de Éfeso, que recebeu esta palavra: contra ti, porém, eu tenho uma coisa, você abandonou o primeiro amor. E Deus, na revelação, vai além. Lembra de onde caíste. Olha o que diz o texto. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrependa-te. Ora, é uma mensagem bíblica que nos convida à reflexão, de pararmos e refletirmos como está a nossa relação para com Deus. A relação de Deus para conosco, ela é imutável. Deus, ele, enquanto ser eterno, perfeito, justo, ou seja, eu aqui traço alguns dos atributos de Deus, ele é um ser imutável, ou seja, não há possibilidade de variação, ele não muda. Ele continua em busca de nós, ele continua em busca da sua criação. Agora, e nós? Como está a nossa relação para com Deus? É momento de nós pararmos para refletir. Eu concluo essa mensagem, já estamos até na minha proposta excedida no horário, e digo para você, confesso para você, que eu tenho refeito muitas concepções minhas, muitas práticas espirituais minhas. Coisas que há muito tempo eu não fazia, como, por exemplo, colocar o relógio para despertar para orar de madrugada. É verdade que não é verdade o que dizem que de madrugada a filha é menor. Alguns fazem sátira disso, né? Que Deus, ele dá mais atenção para aquele que ora de madrugada, como se orar durante o dia não tivesse valor. É verdade que isso não é verdade, mas também é verdade que a Bíblia narra a história de que é do agrado do Senhor quando nós o buscamos, vamos dizer assim, nos horários inoportunos. Como se assim disséssemos para Deus: Senhor, eu estou sacrificando o meu sono. O quanto precioso não é o sono para todos nós? Eu te confesso que isso eu não fazia já há muito tempo, de colocar o relógio para despertar, ou seja, ser acordado para orar. Enquanto muitos colocam o relógio para despertar, para ganhar dinheiro, nós precisamos passar a colocar o relógio para despertar, para buscarmos aquilo que não é material, aquilo que não é financeiro, aquilo que não é dinheiro, ou seja, a presença do Senhor. Ora, amados, eu estou confessando aqui, compartilhando com você, que eu tenho repensado em muitas das minhas disciplinas espirituais, muitas das minhas práticas de disciplinas espirituais, e tenho dito: Senhor, eu te peço perdão pela minha negligência, como servo teu. E diria até mesmo para você que é ovelha do Senhor, onde o aprisco, eu ajudo o Senhor. Eu sou um guardador de rebanho, sou um guardador de ovelhas, porque eu não consigo me intitular como um pastor pensando que pastor supremo é Jesus Cristo. Eu estou aqui dizendo para você que eu tenho repensado muito das minhas próprias atitudes para com Deus. Eu gostaria de levar você a esta reflexão. O que você tinha ou estava vivendo enquanto evangelho? Quanto você estava destinando para Deus de tempo, de atenção? A história do filho pródigo nos traz a luz de que em momentos de grande dificuldade, nós lembramos que Deus existe, que é misericordioso e que não há lugar melhor para estarmos do que na presença dele. E voltamos para ele. Esse momento, ele é tal como que você e eu possamos parar e refletir como estávamos vivendo a nossa vida espiritual. Como estava a nossa relação para com Deus? Será que a nossa relação para com Deus estava como estas propostas paralelas ao Evangelho, de deuses criados pela concepção humana, de buscarmos nele bens materiais, satisfações
próprias e pessoais, sem nenhuma contrapartida de pensar aquilo que ele pede da sua criação? Será que nós estávamos imbuídos por isso? Indo para a igreja apenas para buscar bênçãos, apenas para buscar bens materiais, apenas para pedir aquilo que nós estávamos precisando ou desejosos? Ou será que a nossa relação para com Deus também tinha a contrapartida de servi-lo, de ser aquilo que ele disse que deveríamos ser enquanto sua igreja? Reflita sobre isso, pense sobre isso, porque é possível nós retornarmos para ele. Aqui eu encerro. Pai, obrigado, Senhor, por este tempo de reflexão. O meu desejo é que todos nós possamos, ainda hoje, ler novamente esse capítulo e obter do Teu Espírito aquela que é a Tua vontade para nós. Aguce-nos o entendimento. Atraia-nos a Ti outra vez, Senhor, e tenha misericórdia de nós. Essa é a oração que eu faço a Ti, ó Deus, no nome de Jesus, o Teu Filho amado. Se existe alguém que nos assiste e que tem convicção de que ainda não se entregaram para o Senhor, que esta seja uma oportunidade de arrependimento e que o Senhor possa receber esta pessoa como servo teu e que esta pessoa possa, a partir de hoje, desenvolver uma caminhada espiritual, bíblica, de entrega inteira para o Senhor. Esta oração que eu faço a Ti, ó Deus, também, no nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados. Nos dê uma noite de sono abençoada. Aqueles que estão indo trabalhar, que o Senhor possa os proteger. Aqueles que estão em casa, cumprindo esta quarentena, que o Senhor dê paz, paciência. Que o Senhor faça nos entender este momento. E que todos nós amanhã possamos acordar e, ao perceber a luz do sol ou a cinza do estado nublado, poder dizer obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Senhor. É o que eu digo para Ti. No nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Que Deus a todos nos abençoe, queridos. Domingo, a partir das 19 horas, a nossa celebração. E não esqueça, nós celebraremos a ceia do Senhor, ainda que cada um em nossas casas e um grupo menor lá no templo da IBB. Deus abençoe a todos. Paz.